tá ouvindo aí o áudio do VAR, né? Nessa jogada que o Barbosa faz o lançamento para o Matheus Martins e aí a bola passa por ele e tem um choque ali com o Vitão. O lance segue, o Paquetá faz o gol e o árbitro Bruno Arleu de Araújo fala: escapou de você a bola, não estava com a bola, e vem o VAR, o Rodrigo Carvalhais Miranda, fala: a bola passa no meio das pernas, é um contato, mas tem um nível, não tem força ali. Certo, né? O que você achou, Júlio? Ontem isso gerou um debate danado no posse de bola, viu? Para mim, o que não pode acontecer nesse lance, de jeito nenhum, é o VAR intervir. De jeito nenhum. É um lance absolutamente interpretativo. Por exemplo, para mim é falta. Para mim é falta, mas eu entendo completamente quem acha que não é e que não tem que dar. É um lance discutível. Tem gente que vai achar que é falta, tem gente que vai achar que não é falta. O que não pode acontecer num lance desse é o VAR aparecer para anular um gol, dizendo: não, vem rever aqui em câmera lenta e tal. O juiz deu no campo ou não deu no campo, é essa cultura que a gente precisa mudar no Brasil. Isso precisa acontecer como aconteceu no jogo do Flamengo e Botafogo. A decisão de campo do árbitro valer e ponto final. E o árbitro estava bem perto do lance ali, né? Exato, ele viu o lance, acabou, não tem discussão. Repito, para mim é falta. Eu daria falta, mas... Cara, entendo completamente quem interpreta. A bola já tinha passado e tal, não é? Se tem discussão, o VAR não pode aparecer. E o VAR não poderia aparecer em lances como esse e como tantos outros, em que infelizmente aparece. Ô Rodrigo, para você não foi falta, né? E depois de ouvir o áudio do VAR, você mantém sua opinião ou mudou de alguma forma? Você continua acreditando, você concorda com o que foi divulgado do VAR e também a decisão de campo do Bruno Arleu? Eu acho que o Bruno Arleu explica ali, né? O Matheus Martins não tem o domínio da bola e depois tem um contato do Vitão nas costas dele, que é um contato que não tem nível de força, na minha visão, para marcar falta. E aí é aquela coisa, que futebol a gente quer? Se a gente quer um futebol com mais contato e menos falta e mais corrido, aí não dá para marcar esse tipo de falta. Agora, se a gente quer um futebol com muito contato e um monte de falta, aí é para marcar. Mas concordo com o Júlio que está numa zona cinzenta, para mim não marcaria. Agora, uma coisa que eu concordo com outra coisa com o Júlio é que, assim, por que o VAR precisa confirmar o gol dele? Confirmar o gol, quer dizer, por que ele precisa confirmar a decisão do Bruno Arleu? O Bruno Arleu tomou a decisão, ele entende que não teve um erro. Para que ele precisa falar, não, confirmado a sua decisão? Não precisa confirmar nada. É só não se manifestar, falar assim, não tem nada para falar aqui. Ele não precisa interpretar, mesmo que seja a mesma coisa que o Bruno Arleu. Reafirmar o que o Bruno Arleu achou. O árbitro de campo decidiu, ele não viu nenhum erro, segue o jogo, fala assim, segue o jogo, tá tudo certo. E aí, Arnaldo? Eu tô com a canequinha hoje. Cada vez Adora. eu ouço o áudio do VAR, eu vou ao desespero, cara. É muito mambembe, cara. É uma coisa, é surreal, né? É uma indústria, são várias pessoas envolvidas, várias opiniões. Se você reparar, a decisão de se houve força ou não necessária é colocada na câmera lenta, e daí a câmera lenta ela distorce a questão do campo. É muito ruim. Não é pouco ruim, não é muito ruim. E aí é isso que os companheiros falaram. O princípio o árbitro estava bem colocado. Ele tá, não é que ele está bem colocado, ele está com a visão completa do lance. Né? No caso, o Bruno Arleu, que é, para mim, um péssimo árbitro, por sinal. Mas ele tinha a visão completa do lance. Então, a responsabilidade ali de dar a falta ou não, e o futebol é um jogo interpretativo, a falta sempre é um lance interpretativo, é dele. Né? Aí muita gente estava querendo comparar, porque você sabe como é que é, né, Luísa? Tem uma turma que eu chamo de milícia digital, que tudo que acontece desse tipo de jogada compara o lance do Alan no Tapia até hoje. Né? Até hoje. Porque qual que é o lance do lance? Qual que é a questão? Né? A bola escapa também do domínio do Tapia. Né? Ela não está em jogo. Né? Quer dizer, ela está em jogo, mas ela não está sob domínio. Né? Só que ali, vamos guardar as proporções. Aquilo lá não foi uma falta duvidosa ou não duvidosa, foi um atropelo, né? Do Alan no Tapia. E mesmo ali, mesmo naquele lance, aquele lance tão comentado até hoje pelo Abel Ferreira, do Palmeiras de São Paulo, a responsabilidade total ali também era do Ramon Abate Abel e não do VAR. O problema era o Ramon Abate Abel entender que aquilo não é uma falta com a visão completa do lance. Então a responsabilidade era do Ramon Abate Abel, que foi suspenso, afastado, como deveria ter sido.
Então, o árbitro tem total condição de definir ali. É que a gente, no Brasil, foi tendo uma distorção do uso do VAR completa, né? Então, ele nasceu com aquela coisa de mínima interferência ou só agir em momentos em que o árbitro não tem condição de ver completamente a jogada para, em qualquer lance, ele dar a sua opinião. E, na verdade, não é a sua opinião, são opiniões no plural. É o VAR, é o AVAR, Cara, é surreal. Quando a gente ouve, a gente perde a esperança, né? Toda vez que a gente ouve algum áudio do VAR, chega a ser desesperador. E é isso, eu acho que era uma falta discutível. O árbitro mandou seguir, na sequência foi o gol. Eu não acho que seja uma celeuma para acontecer o que a gente vem debatendo nesse pós-Botafogo e Flamengo, né? E eu, particularmente, eu não marcaria a falta, mas entendo quem marcaria a falta. São opiniões divergentes. Só de ter opiniões divergentes, prevalece a decisão do campo do árbitro, que está ali do lado, com a visão completa, com o cheiro da grama sintética. E você nunca vê, Luísa? rapidinho, Rodrigo, você nunca vê na conversa do VAR, nunca, até hoje, você nunca nota o VAR preocupado se é um lance claro, em que não há debate, ou não. Ele tá sempre ali em cima do lance, foi falta, não foi falta e tal. Você nunca vê uma preocupação assim do árbitro de vídeo de tipo, mas isso aqui é algo, isso aqui é unânime, isso aqui grande, é pequeno. Isso aqui é grande, exatamente, assim, é como se todos os lances tivessem o mesmo peso e exigissem o mesmo nível de interferência do VAR. Né? Eles não sabem usar a ferramenta. Até porque o VAR é para corrigir erros, né? Erros crassos, objetivos, indiscutíveis. E não para dar uma segunda opinião, né? Exato. Não para ajudar ali o árbitro. Não para permitir que o árbitro vá rever sua decisão. Que é assim que ela é usada, né? Rodrigo, chamou. Então, a comparação que o Arnaldo está falando com o lance do TAP é esdrúxula, né? Mas, assim, tem uma comparação possível que é um Flamengo e Botafogo do brasileiro, que o Botafogo ganhou de 2-0 no Maracanã. O lance final, o Fabrício Bruno, zagueiro do Flamengo, toma um tranco por trás. O Botafogo retoma a bola, gira a bola e faz o gol. É um tranco, mesma intensidade que esse aí. Não foi marcado falta corretamente, não foi marcado falta na época, nem teve essa discussão toda. E é exatamente a mesma coisa. Aí o Fabrício Bruno foi lá, reclamou, disse que tinha sido falta. Não tinha sido. Ele tomou um tranco, perdeu a bola, mesma coisa. Então, quando fala assim, se fosse pro outro lado, tinha interpretado. Já teve esse tipo de lance no Flamengo e Botafogo, e também não foi dado falta, nesse caso do Fabrício Bruno. E aí, um outro lance que, para mim, esse sim foi um erro. Ontem, a vaga já estava decidida e tal, foi dado um pênalti pro Fluminense que não existiu. Né? Santi Moreno entra ali, driblando, tem toque nenhum, não dava nem pra... A encosta, mas claramente não é suficiente para derrubar ele. Ele cai na área e o Wagner Magalhães dá o árbitro. Esse foi o típica falta de campeonato carioca. Que não influenciou em nada, ainda bem, porque o Fluminense já estava com a vaga praticamente garantida, mas esse é um erro